Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marina, eu sou colorista dos Estúdios Globo e fui convidada pela Programaria para poder contar para vocês um pouco sobre o processo de colorização das novelas e séries dos Estúdios Globo. Eu sou colorista desde 2005, faço parte de um grupo de 15 coloristas e somos 4 mulheres nesse grupo. Eu estou muito feliz com o convite por poder representar o meu grupo e poder compartilhar com vocês um pouco mais sobre o que é a função de colorista e como é o processo de colorização das novelas e séries. Bem, espero que vocês gostem. E antes de começar, eu vou me descrever. Eu tenho a pele branca, cabelo castanho, eu uso óculos numa armação cor vinho, estou usando uma blusa de manga comprida também cor vinho, e atrás de mim tem duas paredes brancas com duas portas. Então vamos começar a contar o que tem por trás das cores. Bem, assim como todo filme, a novela e série ela também tem três processos importantes, que é a pré-produção, a produção e a pós-produção. E é na pré-produção que as características desse produto serão definidas, como, por exemplo, qual será o modelo de câmera que será utilizado, em qual formato será gravado, 4K, Full HD, qual será a plataforma de exibição desse material. As características artísticas envolvem cenografia, figurino, maquiagem. Então, depois de todas essas decisões acertadas, o próximo passo é a produção. Cenas gravadas, o próximo passo é a pós-produção. E na pós-produção se concentra as atividades de edição, sonorização, aplicação de efeitos visuais, aplicação de caracteres, colorização ou color grading. E o profissional responsável pela colorização é o colorista. E o que faz um colorista? O colorista é o profissional responsável tanto pelos ajustes técnicos quanto pela finalização artística da imagem por meio das cores para atingir o look ou clima da cena. O waveform, vector scope e o círculo cromático, eles serão eternos companheiros de um colorista. O waveform é um instrumento que vai orientar o colorista a trabalhar dentro de um nível tecnicamente correto de luminosidade. O vector scope é um instrumento que vai orientar o colorista a trabalhar dentro de um nível tecnicamente correto de cor. E o círculo cromático ele vai contribuir para a construção artística da imagem, cores quentes, cores frias e como elas podem se combinar. Dividindo em etapas o desenvolvimento de um color grading, nós temos como primeira etapa a correção de cor, adequação aos padrões técnicos, que é ajustar a exposição dentro de um range tecnicamente correto e equilibrar o branco, ajustar diferentes texturas e características da imagem, matching entre os takes para criar uma unidade visualmente técnica em toda a cena. Esse exemplo aqui, nós temos dois planos que fazem parte de uma mesma cena e eles estão completamente diferentes. Então, cabe ao colorista minimizar o máximo possível essas diferenças para criar uma unidade nessa cena. Então, primeira marcação, segunda marcação, e assim nós temos mais uniformidade entre os takes. O próximo passo é o look artístico. O diretor de fotografia, quando ele está gravando uma cena, ele tem em mente o tom emocional que aquela cena precisa ter. Então, partindo dessa informação, o colorista vai criar um look que potencializa a atmosfera da fotografia e contribua com a narrativa da história que está sendo contada. A preocupação é criar um look que visualmente cause a sensação que se deseja que o telespectador tenha. Por isso que uma cena de suspense, ela não terá a mesma característica que uma cena de romance. Nesses três exemplos de novelas, de imagens de novelas, são histórias de amor. Então, a gente percebe a presença de cor e como elas são fortes e vibrantes, trazendo felicidade, um clima de leveza e romance.
Isso muda um pouco de figura quando a gente vai falar de uma série que é de época e que o personagem está indo para a forca. A gente já não tem mais a presença de cores e o único ponto de cor que tem, que é o vermelho, ele está esmaecido, que é um valor de saturação completamente diferente do exemplo que a gente tem em Caminho das Índias, que são vermelhos e laranjas vibrantes. Em Tempo de Amar, que é uma imagem que está explorando bastante as cores da natureza, o flare, quase que trazendo um tom mágico para a imagem, isso também muda muito quando vai se falar de uma história que é de um serial killer que está conhecendo e se aproximando da sua próxima vítima. Aqui nós já temos uma imagem com uma grande presença de tons escuros para trazer mais peso e mais densidade. O tom de pele quase que não tem o vermelho, de tão desaturada que está essa imagem, para não ter tanto estímulo. E quando uma história é de suspense, nós já temos um tom mais azulado e muito monocromático. Essas escolhas, elas não são aleatórias. A gente usa muito do recurso da psicologia das cores e da combinação cromática. Na tabela dos sentimentos, nós percebemos que o verde, no seu tom mais claro, ele representa a vida, a natureza. Quando o tom do verde vai escurecendo, nós já temos sentimentos de corrupção, ambiguidade, substância venenosa, já vai tendo uma outra percepção que esse verde mais escuro pode causar. O azul, a mesma coisa, ele num tom mais escuro representa caloroso, racionalidade, ele num tom mais claro nós já temos mais frieza, melancolia. E é esse recurso que vai contribuir muito com as escolhas em relação à sensação que a fotografia deseja que o telespectador tenha. Bem, o outro passo que o colorista também pode contribuir é direcionar o olhar. Alguns planos, eles podem conter elementos que distraiam o telespectador da ação que está acontecendo naquela cena. Nesse exemplo de tempos modernos, a ação está acontecendo no espelho, mas o nosso olhar não está indo para o espelho ainda. Então, o recurso que foi utilizado foi clarear o espelho e desfocar os atores que estão no canto direito inferior e escurecer um pouco também o canto direito superior, que está muito claro. Então, antes, depois. Agora nós temos mais brilho no espelho, que é onde a ação está acontecendo, e o nosso olhar vai ser melhor direcionado para lá. O próximo exemplo é manter a continuidade de cena. Algumas situações acontecem como gravar uma cena que é seguinte da outra. As cenas não são gravadas numa ordem cronológica, mas no capítulo, uma cena pode estar seguindo da outra e ter um erro de continuidade de figurino, como é nesse exemplo. O ator que está com um blazer azul, ele gravou uma cena no estúdio em que ele usava um blazer creme e não tinha mais tempo hábil para regravar essa cena no estúdio. E essa locação que ele gravou era na Turquia, então também não tinha como voltar para a Turquia para regravar. Então a solução foi mudar a cor desse blazer no color grading. Então o primeiro passo foi a correção técnica e o look artístico. Depois foi muda a cor do blazer, acerta o detalhe da sombra e acerta o detalhe do brilho. Pronto, agora temos um blazer creme, assim como foi gravado no estúdio, e assim conseguiu manter a continuidade da cena. Outro próximo processo para um colorista é o tratamento para a pele. O colorista ele consegue amenizar algumas marcas de expressão
em algum momento que a luz não favoreceu a atriz. Mas não confunda, porque não é um Photoshop. Ele consegue amenizar, ele consegue apagar tatuagens que não pode aparecer, disfarçar algumas manchas de maquiagem e também disfarçar uma espinha. Nessa cena, a atriz precisava gravar essa cena de casamento e ela nesse dia acordou com uma espinha. Então o colorista conseguiu delicadamente disfarçar essa espinha e manter a noiva bonita, como toda noiva deve ser no dia do seu casamento. Antes, depois. Antes, depois. Uma noiva sem espinha. O colorista ele também pode criar efeitos de imagem para criar looks em sonho, flashback. A intenção de ter uma imagem com efeitos é fazer com que ela fique diferenciada das imagens que estão relacionadas com a história que está sendo contada na atualidade. Então, nesse exemplo, o colorista carregou bastante nas cores, criou um efeito de raios na borda e deixou também os contornos um pouco mais escuro para que parecesse um desenho. E assim criou uma imagem que representava um flashback nessa novela. E o último passo é entregar o material para exibição. Cabe ao colorista adequar o material nos padrões técnicos para o tipo de plataforma que será exibido. E é nessa etapa que se define o codec e o container. E é nessa etapa que, apesar de ser a última, ela precisa estar muito bem alinhada com aquelas decisões técnicas que foram acertadas na pré-produção. Porque todas as escolhas elas precisam combinar entre si para que não haja perda de qualidade técnica no material. E são tantas opções de codec, como MXF, Move, ProRes, que essas informações elas precisam caminhar para o colorista durante todo o processo, na criação do projeto, na entrega do projeto, para que toda a qualidade técnica seja mantida e garantida durante todo o processo. E aqui eu vou deixar umas dicas para quem tiver mais interesse em entender como que é a função de colorista, outros exemplos. Esse canal do YouTube, ele explica muito bem sobre codec e container, já que é um assunto muito extenso. Esse blog, que fala um pouco sobre espaço de cor, também é muito interessante, porque cada vez mais o colorista precisa estar atualizado com essas informações, porque alguns projetos demandam diferentes espaços de cor e como eles podem reproduzir melhor as características cromáticas daquela imagem, as características tonais daquela imagem. E esse livro, If It's Purple, Someone's Gonna Die, ele fala mais um pouco sobre o processo das escolhas das cores para a contribuição narrativa da história. Bem, resumindo, esse foi um pouquinho de como é o processo de colorização de novelas e séries. Espero que vocês tenham gostado. E eu deixo aqui meu muito obrigada. Esse é meu e-mail. E qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, caso haja alguma curiosidade ou dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.